Capricórnio. Olá, seja muito bem-vindo aqui ao meu canal. Agora, aqui eu vou iniciar uma leitura breve, coletiva, para as mulheres, para o signo de Capricórnio. Se você tem o Capricórnio, né, esse signo, que é do elemento terra, bem forte no seu mapa, se tem muitos planetas, fique até o final para saber aqui qual a mensagem, qual o aconselhamento que a espiritualidade tem para você. Lembrando aqui que a leitura ela é focada também para entender melhor os bloqueios, entender melhor a questão do mental, a questão do espiritual, né? O que hoje Capricórnio precisaria resolver na sua vida, né? Precisaria destravar, para que aí pudesse aí co-criar mais dinheiro, né? Que eu sei que Capricórnio gosta, prosperidade, abundância, amor, né? Tudo aquilo que você quer co-criar, manifestar aí na sua vida. Eu me chamo Ana Zaide, eu sou taróloga e mentora de consciência. Para você aí que deseja uma consulta particular, eu estou deixando o contato abaixo, né? E lá você vai poder acessar valores e mais informações de como funciona as consultas particulares. Eu também estou com algumas vagas para consultoria de arquétipos, então se você aí de repente quer saber para o seu negócio ou até para relacionamentos, quais os arquétipos que você pode utilizar, quais não são recomendáveis utilizar, você pode agendar e garantir aí uma consultoria de arquétipos, né? Vamos lá então para Capricórnio, o que tem para Capricórnio? Muito interessante aqui, Capricórnio. O jogo abriu com a carta da Lua, né? A Lua fala aqui, me veio muito aqui porque saiu a Lua, 5 de copas, o mago e mais a rainha de copas. Então eu vejo que é algo relacionado à questão de emoções, tá? Pode ser que algumas pessoas do signo de Capricórnio estão neste momento passando por uma situação onde você está fixo com uma ideia, obstinado por uma ideia, tá? E essa ideia, ela tá, vamos dizer, balançando você, né? Não é algo assim que, você, sei lá, passa por você e você muda de ideia e você esquece, não. É alguma coisa, Capricórnio, que você tá ali destinado, que você tá ali, sabe quando você tem uma ideia, um projeto, um sonho, uma meta, e você tá ali, tá obcecado, tá firme, tá focado, né? Vejo que existe também em relação a isso que você quer co-criar. A questão que a espiritualidade diz o seguinte: você tem que ter foco, sim, para você manifestar, co-criar isso que você deseja, mas além disso, você tem que enfrentar alguns medos, Capricórnio, porque muitas vezes, tá? A gente deixa de co-criar aquilo que a gente quer na vida. Não é só por uma questão de visualizar, imaginar e focar e ficar horas e horas escrevendo, né? Eu atraio, eu sou feliz, eu sou grato, né? Por que tem muita gente que diz assim, eu fiz lei da atração, eu vi lá o filme O Segredo lá e não deu certo pra mim. Por quê? Porque não é só uma questão de pensamento, né? É uma questão também que você tem que ver se a tua energia está alinhada. E a carta da Lua, ela fala também dos medos, das inseguranças. Então, às vezes, assim, você quer criar mais dinheiro, ok? Mas o que você precisa para criar mais dinheiro, né? Quais os medos, né? Quais as crenças ali que podem até, inclusive, estar inconscientes em relação ao dinheiro, né? Tem muita crença aí religiosa que o dinheiro é sujo, pessoas que têm dinheiro, pessoas ricas não vão para o céu, né? Então sempre assim, de alguma forma até tentando amaldiçoar o dinheiro, tentando amaldiçoar aí os bens materiais, né? Sendo que na verdade a gente está na matéria, então a gente precisa sim dos bens materiais. Então aqui traz a questão assim, enfrente esses medos, olhe para essas crenças, porque muitas vezes
Você pode aí estar passando por alguns momentos aí de dificuldade financeira ou nos negócios, né? Ou alguma questãozinha aí, porque tem medos ali, inseguranças, culpa, até vergonha, né? Quanta gente aí deixa de fazer o que quer, deixa de realizar um sonho, porque tem vergonha do que os outros vão pensar, do que a família vai falar, né? Então é uma coisa que assim, enfrentar os seus medos, enfrentar aí as suas inseguranças, as suas dúvidas, é olhar para elas, né, de frente a frente e pensar, tá, eu tenho esse medo, essa insegurança. Vamos resolver, vamos olhar para ela, vamos ressignificar, vamos reprogramar. Eu mesma, né, tenho agenda para tratamentos, né, tratamentos terapêuticos que vão ali envolver reprogramações, ressignificação de memória, ressignificação de crença, para que aí possa auxiliar você a quebrar essas crenças que possam aí, de repente estar te impedindo, né? Então vamos olhar com carinho aí, com uma certa atenção aí, Capricórnio, para esses medos, essas crenças aí. O 5 de copas me vem a questão que pode ser que você tá olhando para o passado, tá? Então essas crenças, esses medos, são de repente alguns arrependimentos, de repente algumas culpas, algo que você sentiu que deveria fazer, mas não fez, ou uma frustração, algo que você queria muito e foi, e trabalhou, e deu sangue, sabe? Aquela coisa assim, batalhou para acontecer, mas aí não aconteceu, ou não aconteceu como você esperava, e aí você se sentiu muito frustrada, muito, ai, porque eu queria, e aí de repente você tá carregando esse peso em você, tá? Quando a gente carrega muito o peso da frustração, a frustração ela carrega a nossa energia, ela baixa a nossa frequência, e aí se você fica no nível de frustração, você fica com pouca disposição para você agir, você fica com pouca disposição, com pouca inspiração para criar algo novo, para criar um projeto, né, para criar aí, de repente até co-criar aí de uma forma mais acelerada aquilo ali que você deseja. Então, novamente, é olhar essa questão aí, né, provavelmente é uma questão que de repente passou há pouco tempo, ou talvez até algo aí que já tá há anos aí carregando em você, pesando em você, né? Então, o tarô, a espiritualidade traz essa questão do vamos olhar para isso, para essa frustração, para essa decepção e vamos resolver isso, né? Vamos parar de né, sempre focar naquilo que não dá certo e vamos olhar para as coisas que deram certo. Se você parar, colocar num papel, Capricórnio, as coisas que deram certo, né? Eu colocar de um lado as coisas que deram certo e as coisas que deram errado, né? Você vai perceber, Capricórnio, que muita coisa deu certo. Pode não ser exatamente do jeito que você planejou, mas muita coisa deu certo. Então vamos fazer uma análise, vamos olhar para isso. O mago aqui, né, nosso querido mago, né, um dos meus arcanos favoritos. O mago realmente assim é o cara que cocria, né? É o cara que manifesta. Pode ser também, tá? Que o que tá faltando, tá? É uma questão de realmente autoconfiança, tá, Capricórnio? No sentido de que você tem medos, né, inseguranças, de repente de fazer algo novo e fracassar, e não dar certo, e não manifestar, né? Não sair novamente do jeito que você queria, né? Só que o mago aqui traz atrás, novamente, a força, né? Traz novamente a energia de que você é capaz de cocriar aquilo que você quer. Você tem aí em você, né? Você é elemento terra, você tem a força, você tem a determinação, você tem a perseverança, você tem o potencial para cocriar o que você deseja, mas você precisa confiar em você, né? Você precisa confiar mais em você e você precisa confiar mais no fluxo do universo. Porque muitas vezes a gente fica no controle, né? Ai, quando vai acontecer? Quando vai vir meu carro? Quando vai vir minha casa? Quando vai vir o trabalho? Quando vai vir minhas clientes? Quando vai vir meu lucro? Mas a questão é, será que você não está querendo controlar demais? Não está deixando com que o universo flua? Né? De repente você está querendo prender demais, né? E a vida, né? A espiritualidade, para que as coisas fluam bem, ela pede que às vezes a gente solte,
né? A gente deixe as coisas fluírem e não ficar tão em cima, porque se você acreditar, as coisas vão acontecer. As coisas têm tudo para acontecer. O mago é aquele que manifesta, é aquele que cocria, é aquele que com disciplina e determinação, ele chega onde ele quer chegar, né? Aqui ele também trouxe, né, espiritualidade, a rainha de copas, né? Então, novamente mexendo a questão das emoções, né, Capricórnio? Como que estão aí as suas emoções? Né? Como que você se sente hoje? Me conta nos comentários. Você sente que você tá bem equilibrada? Você sente assim que tá tudo certo? Ou você se sente assim de repente meio deprê às vezes, meio ansiosa demais, meio angustiada demais, né? Aquela fase assim, né, meio deprê. Você tem que entender tem que ver que isso pode ser só uma fase, Capricórnio, tá? Pode ser que seja essa situação que está acontecendo é que está fazendo você ficar assim. Só que você tem que pensar que essa situação ela não vai ser para sempre, né? Não vai ser para sempre que você vai, de repente, se sentir frustrado, vai ter momentos ali que você vai sim conquistar as suas coisas, porque a rainha de copas é aquela que conquista. Ela conquista o que ela deseja, né? Só que ela conquista quando ela tem as emoções ali no equilíbrio, razão e emoção. Quer dizer, não pode puxar demais para a emoção, porque se puxar demais para a emoção, você fica indisposta e você não trabalha, né? Começa a ficar emocional demais. Agora, se ir para a razão demais, né, que até é uma facilidade, né, da pessoa de Capricórnio, se ir demais para a razão, você começa a ficar meio robô, né? Você começa a ficar assim, você começa a ficar fria demais, de repente fria com as pessoas, né? Fria com quem não merece. Então tem que avaliar essa questão, né? Capricórnio, suas emoções estão equilibradas, estão alinhadas com aquilo que você quer, né? Porque se você quer cocriar mais dinheiro, quais são as emoções que estão ali coerentes com a frequência do dinheiro? Se você quer aí um novo relacionamento ou até melhorar o seu relacionamento, quais são as emoções que estão ali coerentes com a frequência desse relacionamento, né? Desse relacionamento harmônico, desse relacionamento satisfatório, né? Então é realmente assim, olhar para essas emoções e pensar, eu tô com essas emoções aqui, mas tá coerente com o que eu tô sentindo, né? Tá coerente com o que eu quero para mim daqui 6 meses, daqui 1 ano, daqui 2 anos? Está coerente ou não? Porque isso vai dizer se você vai chegar, se você vai manifestar aquilo que você quer mais rápido ou não, né? Então fica aí a dica aí que eles estão trazendo aí aqui para o nosso jogo, tá? Essa foi então uma breve leitura para o signo de Capricórnio. Espero que de alguma forma eu tenha contribuído. Se você quer aí agendar uma consulta, só entrar em contato comigo no link abaixo. Se inscreva, curta e até o próximo vídeo.